Pensa só, como é que uma única espécie, que começou a sua história num cantinho da África, conseguiu se espalhar e conquistar o planeta inteiro? Essa é, sem dúvida, uma das maiores histórias de detetive da humanidade. Uma jornada épica que levou milhões de anos. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Abrir esse arquivo e seguir as pistas deixadas pelos nossos ancestrais para tentar desvendar esse mistério. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação. Como é que a gente saiu de um único ponto na África e se espalhou por desertos, montanhas e até oceanos? Para solucionar esse caso, vamos contar com a ajuda de dois detetives, o Léo e a Maia. Eles vão nos guiar por todas as evidências para a gente reconstruir junto essa jornada incrível. Bom, toda investigação precisa começar em algum lugar, né? A nossa começa na cena do crime original, o continente africano milhões de anos atrás. É lá que as primeiras pistas foram deixadas. Mas antes de entender por que eles saíram, a gente precisa primeiro entender como eles viviam. E a palavra-chave aqui é essa, nômade. Nossos ancestrais não tinham casa fixa, sabe? Eles eram caçadores e coletores, então a vida deles dependia de estar sempre em movimento, sempre buscando comida. Esse estilo de vida é a nossa primeira grande pista. Não foi tipo uma decisão de vamos nos mudar. O movimento já era a essência da existência deles. Ok, toda boa investigação precisa de um suspeito principal. E na nossa história, o primeiro a entrar na mira dos detetives por ter feito a grande viagem para fora da África é um nome bem famoso na pré-história. O Léo e a Maia acabaram de abrir o arquivo dele. E o nosso primeiro suspeito é ele, o Homo erectus. O perfil dele, como a gente está vendo aí, faz dele o candidato perfeito. Pernas longas, ideal para caminhar por longas distâncias. Ferramentas melhores, como os machados de mão, essencial para sobreviver em lugares novos. E a maior de todas as inovações, o controle do fogo. Com o fogo era possível cozinhar, se proteger de predadores e, o mais importante, sobreviver em climas muito mais frios fora da África. Ele tinha o corpo e a tecnologia para encarar essa jornada. Com essas evidências, o Léo olhou para o mata e deu aquele sorriso confiante. Fósseis do Homo erectus encontrados lá na Ásia, a milhares de quilômetros da África. É isso, ele disse. Temos o nosso pioneiro. Tinha o corpo certo, as ferramentas, a tecnologia. Caso encerrado. Mas a Maia, que estava analisando os relatórios com mais calma, não parecia tão convencida. Ela apontou para uma nota de rodapé e disse: Léo, acho que a história não é tão simples assim. E se a gente tiver olhado para o suspeito errado esse tempo todo? E é exatamente aqui que a nossa investigação tem uma reviravolta, daquelas de filme. Uma nova pista encontrada num lugar que ninguém esperava e que ameaça virar todo o caso de cabeça para baixo. Se preparem, porque a história está prestes a ficar bem mais complexa e, olha, muito mais interessante. A Maia então mostrou esta citação para o Léo. Basicamente, o que ela diz é que aquele modelo principal com o Homo erectus sendo o primeiro viajante já não explica todas as novas evidências que estão aparecendo. Isso é muito legal porque mostra como a ciência funciona, né? Uma nova pista pode reabrir um caso que todo mundo achava que já estava resolvido. Então a pergunta agora é: que evidências são essas? E essa é a pergunta de $1 milhão. Se o nosso suspeito principal não foi o primeiro a deixar a cena do crime, então, quem foi? A investigação do Léo e da Maia praticamente voltou à estaca zero, em busca de um novo pioneiro. E aqui está a prova que muda o jogo, ferramentas de pedra lascada encontradas lá na Jordânia. Mas o que isso significa na prática? Primeiro, não são ferramentas quaisquer. Elas são do estilo mais antigo que existe, bem simples. E o detalhe mais chocante é a data delas. Os cientistas analisaram as camadas de terra, de rocha vulcânica onde elas estavam e, pasmem, elas têm cerca de 2,5 milhões de anos. Isso é 500 mil de anos mais antigo que a data que a gente tinha para a saída do Homo erectus. É uma mudança gigantesca no nosso tempo cronológico. É como descobrir que um evento que a gente achava que aconteceu na Idade Média, na verdade aconteceu lá na Roma Antiga. Essa descoberta, essa fonte histórica material, reescreve o comecinho do nosso calendário de migrações. Então, vamos organizar as pistas. De um lado, a gente tem a teoria clássica, com o Homo erectus como nosso grande explorador. Do outro, a nova teoria, que surgiu por causa da pista da Jordânia. E quem é o novo suspeito? O Homo habilis, um ancestral ainda mais antigo, famoso por ter criado as primeiras ferramentas de pedra. Isso muda tudo, porque quer dizer que a jornada da humanidade para fora da África começou muito, mas muito antes. Isso mostra de forma brilhante como a história não é um livro fechado. Uma única descoberta, um conjunto de ferramentas de pedra, pode forçar a gente a repensar tudo o que achávamos que sabíamos. Mas a saída do Homo habilis, ou do erectus, foi só o primeiro passo.
A verdade é que a migração humana não foi um evento único. Foi mais como uma série de ondas, uma atrás da outra, quase como uma corrida de revezamento épica que durou centenas de milhares de anos, com diferentes espécies passando o bastão uma para outra. E essa linha do tempo mostra direitinho como foi essa corrida. Tudo começa há uns 2 milhões de anos com o Homo erectus se espalhando. Depois vem o Homo heidelbergensis, que foi corajoso o suficiente para encarar a Europa da Idade do Gelo. Eles deram origem aos Neandertais, que dominaram a Eurásia por milênios. E aí, finalmente, a última etapa do revezamento começa. Mais ou menos 130 mil anos atrás, quando a nossa própria espécie, o Homo sapiens, saiu da África para eventualmente povoar todos os continentes. Tá, mas por que eles saíram? O que leva alguém a deixar tudo para trás e caminhar em direção ao desconhecido? Os cientistas costumam falar em fatores de impulso e de atração. Os de impulso são as coisas ruins que meio que te forçam a sair. O clima muda, a comida acaba, tem muita competição. Já os fatores de atração são as coisas boas que te chamam para um lugar novo. Um vale mais verde, rios cheios de peixes ou só a promessa de uma oportunidade. Foi essa mistura de necessidade e esperança que empurrou nossos ancestrais mundo afora. E depois de seguir todas essas pistas, o Léo e a Maia chegaram a uma conclusão bem surpreendente. O caso não está encerrado. Na verdade, ele talvez nunca seja completamente fechado. A investigação sobre as nossas origens é uma das mais fascinantes e dinâmicas de toda a ciência. E essa é a grande lição de tudo isso. A história não é um livro com um final já escrito. Novas tecnologias como a análise de DNA antigo e novas descobertas como aquelas ferramentas da Jordânia estão o tempo todo reescrevendo o que a gente sabe. Essas fontes históricas materiais, um osso, uma ferramenta, são a linguagem que a gente usa para ler um passado que não tinha palavras. Cada artefato é uma nova pista que adiciona mais um capítulo à nossa história que parece não ter fim. E assim, a gente termina a nossa análise de hoje com uma pergunta, e não com uma resposta definitiva. O mapa da jornada humana ainda tem muitas áreas em branco. A história de como nos tornamos quem somos está longe, muito longe de acabar. E a grande questão que fica é: qual será a próxima descoberta que vai, mais uma vez, mudar tudo o que a gente acha que sabe sobre nós mesmos? A investigação continua.